E aí galera, meu nome é Diego e estou aqui hoje para falar um pouco sobre a poupança para vocês. Fica ligado! A poupança com certeza é a aplicação preferida de muitos brasileiros. Nós temos milhões de pessoas que deixam seu dinheiro lá na poupança. Mas a pergunta que sempre vem é: será essa a escolha mais inteligente? A poupança ela já tem praticamente 160 anos no Brasil. Isso é uma história que poucas pessoas sabem. Ela foi criada lá pelo Dom Pedro II em 1861 para que os pequenos aplicadores, as pessoas aí menos favorecidas, pudessem aplicar o seu dinheiro no banco e conseguissem obter algum rendimento que pelo menos protegesse essas pessoas contra a inflação. Então, desde 1861, a poupança ela já foi criada com uma taxa de juros anual de 6% ao ano, ou seja, praticamente ali 0,5% ao mês. E isso vigorou por muito tempo. Quando nós chegamos em 1964, as regras tiveram que mudar um pouquinho. Por quê? O Brasil ele sempre foi um país que teve uma inflação aí um pouco elevada. E percebeu-se que 6% ao ano não corrigia praticamente, né, o dinheiro, ou seja, você deixava R$100 no começo do ano, no final do ano você tinha 106, mas para você conseguir comprar a mesma coisa que você tinha no começo do ano, você precisava de 110, por exemplo, a inflação ela era maior. E aí instituíram, além desses juros de 6% ao ano, uma correção monetária, desde 1964. E isso vigorou aí por várias décadas. E aí o que acontece? O mundo na última década e meia tem sofrido aí quedas constantes da taxa de juro. Isso acabou acontecendo no Brasil. Então desceu bastante há um tempo atrás, acabou subindo devido à crise ali em 2015, 2016 e novamente agora a gente está com uma taxa de juros baixa. Se a taxa básica de juros da economia ela está em um patamar bem pouco elevado, ou seja, ela está baixa, a poupança ela acabava rendendo proporcionalmente uma quantidade aí razoável perto de outros investimentos que tinham mais risco. E isso não pode acontecer. Por quê? Para o mercado financeiro, se você toma mais riscos, ou seja, se há chance de você perder o teu dinheiro, você tem que ter, quando o teu investimento dá certo, um retorno maior. Porque senão você não correria mais riscos se você fosse ganhar a mesma coisa de alguém que não está correndo esse tipo de risco. E aí o governo acabou por mudar as regras da poupança. Ou seja, a partir de 3 de maio de 2012, a poupança ela deixou de render os 6% ao ano, né? Mais a TR, que é a taxa referencial, aquela correçãozinha monetária que a gente falou há pouco. E aí, a partir do dia 3 de maio, a poupança, quando a taxa básica de juros da economia fica abaixo de 8,5% ao ano, e a título de argumentação nós estamos hoje com uma taxa de 6,5% ao ano, ela rende 70% da Selic, que é essa taxa básica de juros, mais a TR, que é a taxa referencial, a nossa correçãozinha monetária, que hoje ela está também zerada. Em outras palavras, ao invés dela render 6% ao ano, hoje 70% de 6,5% dá 4,55% ao ano. Ou seja, a poupança está rendendo bem menos. O que aconteceu? Quem tinha poupança, ou seja, quem tinha o dinheiro aplicado até o dia anterior, até dia 2 ali de maio de 2012, continua rendendo os 6% ao ano, está na poupança velha. Quem aplicou dinheiro posteriormente está rendendo esses 70% da Selic mais a TR. Isso só se a Selic chegar até 8,5%. Acima de 8,5% ela volta para a regra antiga de 0,5% ao mês, né? 6% ao ano. E aí, isso torna a poupança muito menos atrativa. Por quê? Porque hoje com 4,55% ao ano é um rendimento extremamente baixo, né? E as pessoas elas têm que procurar outras alternativas. E é para isso que a gente está aqui, para falar o seguinte. Primeiro, muitas pessoas aplicam dinheiro na poupança, eu não vou nem usar o termo investimento porque não é investimento, você nunca vai ganhar alguma coisa ali razoável deixando o teu dinheiro na poupança. E a gente tem que ver quais outros investimentos nós temos ali o mesmo risco ou um risco parecido que podem render mais do que a poupança. Olha só, a poupança ela tem algumas regrinhas interessantes da gente conhecer. Primeiro, a isenção do imposto de renda. Então, o rendimento que a instituição financeira vai pagar, ele é completamente isento, não se paga imposto em cima dele. Agora,
existe uma data de aniversário. Digamos que você aplicou o teu dinheiro no dia 3. Então só nos dias 3 dos meses posteriores que você vai conseguir ganhar esse rendimento. Se por um acaso, ao invés de você esperar a data de aniversário da tua poupança, você deixou 10 dias, 15 dias, você não vai ganhar absolutamente nada. E isso a gente diz que a liquidez da poupança, em que pese você conseguir pegar o dinheiro, o teu capital, a hora que você quiser, ela não é tão interessante. Por quê? Se você aplicar, por exemplo, num certificado de depósito bancário, que praticamente todos os bancos aí vão oferecer, e hoje vários bancos eles estão pagando 100% da Selic, ou seja, você vai ganhar ali em torno de 6%, 6,5% ao ano, contra os 4,55% da poupança, chega a ser bastante interessante. Então digamos que você tem o teu dinheiro, recebeu hoje, tem uma conta para pagar daqui a 15 dias. Se você aplicar na poupança e tirar 15 dias depois, não ganhou nada. Se você aplicou num CDB, você tem a liquidez diária, ou seja, todo dia vai ser creditado um pouquinho desse rendimento. Por isso que esses outros investimentos, por exemplo, o CDB, também podemos falar aqui de tesouro direto, são investimentos que o risco, por exemplo, do CDB, até R$250 mil aplicados é o mesmo da poupança, tá? E posteriormente depende de quem você está emprestando. Além disso, nós temos o tesouro direto. Tesouro direto é o próprio governo que está emitindo esses títulos. Em outras palavras, a tua segurança em aplicar no tesouro direto é muito maior do que você deixar na poupança. E aí nós temos que conhecer algumas regrinhas básicas da poupança. Primeiro, e essa é uma regra boa, a isenção de imposto de renda, ou seja, todo rendimento que a instituição financeira, o banco te pagar, é teu. O governo não cobra imposto de renda, nem tem IOF. Agora, existe uma coisa chamada data de aniversário. Se você aplicou no dia 3, no dia 5, no dia 7, o teu rendimento está condicionado a você esperar esse mesmo dia, ou seja, essa data de aniversário dos meses seguintes. Ou seja, se você aplicou e deixou 10 dias na poupança e precisou tirar o teu dinheiro, o banco vai ficar com todo o rendimento, ou seja, você não ganha absolutamente nada, você vai tirar o mesmo valor que você aplicou. Ou seja, não é uma liquidez lá tão interessante. Por quê? Se você tem uma aplicação num certificado de depósito bancário, num tesouro direto, que é um título da dívida pública, né? E o certificado você pode fazer nos próprios bancos. A tua liquidez é diária, se você deixar 10 dias, 15 dias, 20 dias, você vai receber proporcionalmente. E aí a gente já percebe uma das vantagens em outros investimentos de renda fixa. Então, certificado de depósito bancário ou tesouro Selic, para a gente comparar com a poupança, são investimentos muito mais interessantes. Por quê? O certificado de depósito bancário tem a mesma garantia da poupança, ou seja, o risco que você está correndo em colocar no CDB ou colocar na poupança é exatamente o mesmo. Até R$250 mil, o fundo garantidor de crédito, mesmo que o banco que você colocou a tua poupança ou colocou o teu CDB quebrar, você tem a garantia desse fundo. Acima de R$250 mil, não. Aí sim você tem que aplicar num banco que você tenha confiança que não vai quebrar, tá? O Tesouro Direto, de outro modo, a gente já tem uma garantia maior. Por quê? É um título da dívida que ele é emitido pelo próprio governo federal. Ou seja, ele é muito mais seguro, né, ou um pouco mais seguro, do que o CDB e do que a poupança. Por isso acaba sendo mais interessante. Outras vantagens que a gente tem no Tesouro Selic ou no certificado de depósito bancário é que se você pegar o certificado rendendo 100% da Selic, né, 100% do CDI, que é praticamente ali a mesma taxa, ou o Tesouro Selic, você vai ganhar 6,5% ao ano, contra os 4,55% da poupança. Lembrando que, tanto no Tesouro Selic quanto no certificado de depósito bancário, você vai pagar o imposto de renda e paga IOF se tirar menos do que 30 dias. De todo modo, mesmo pagando o imposto, tanto no Tesouro quanto no certificado de depósito bancário, você ganha um rendimento melhor do que o da poupança, né? Então, o rendimento líquido, ele acaba sendo melhor. Por isso que não é interessante a gente deixar dinheiro parado lá na poupança, independente da quantidade e independente do prazo que vai ser feito. E ainda lembrando que o pagamento desses impostos são feitos pelos próprios bancos, ou seja, a gente não precisa se preocupar, eles vão pagar o governo diretamente, eles vão creditar na nossa conta o rendimento líquido. E por fim, lembrando que a previsão que nós temos nesse momento, agora em julho de 2019, é que a Selic vá
cair ainda mais nos próximos meses. E se isso de fato acontecer, o rendimento da poupança vai também cair, porque ele é baseado em 70% da Selic, tornando então a renda fixa no CDB ou no Tesouro Direto muito mais interessante. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, assinem o nosso canal, deixa o joinha aqui e se tiver alguma dúvida, comenta que a gente responde. Até a próxima!